O torcedor vascaíno não tem um dia de paz desde o último domingo. A da agora é: Lucas Piton vai deixar o Vasco? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre os áudios do VAR. Olha, não agradou nem o Vasco, nem os torcedores, nem a mim que assisti, ouvi. Eu vou comentar sobre isso. Porque ficou feio. E ficou mais feio ainda que o árbitro do jogo esteve presente no momento bem polêmico do ano passado envolvendo o Vasco. E também vamos falar sobre o Vasco ir à FIFA por um cria da base. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Vamos falar de Andrei também, viu? Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado aos membros do canal também que nos ajudam a manter o Comenta Léo no ar. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Muito obrigado pela sua moral. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vou me apresentar. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, porque virou um caos, né? Desde que o Vasco perdeu para o Santos, a gente não sabe mais o que é ter paz, cara. Meu Deus do céu. É notícia de dívida, é jogador que pode sair, é jogador querendo botar o Vasco na justiça, é jogador que recusa a proposta de renovação. Meu pai, viu? Que semana começou aí para o Vascaíno. O Vascaíno não tem um dia de paz realmente. Mas eu vou começar falando sobre um caso aí envolvendo um cria da base. Daqui a pouco eu vou trazer informações do áudio do VAR. Vou falar sobre Lucas Piton, que é uma grande polêmica agora à noite. Mas enfim, o Vasco decidiu ir à FIFA por causa da situação envolvendo o Pimentel. É isso mesmo. O Vasco tentou uma renovação com o jogador e o jogador recusou. Só que o Vasco não pode perder dinheiro, né? O Vasco investiu na carreira do Pimentel. O Vasco deu uma educação, querendo ou não, ao Pimentel. E dizem aí, né, segundo as más línguas, que ele está seguindo o seu agente, o Ulisses Jorge, que, segundo informações também, tem entrada lá na Espanha. E o Vasco pretende ir à FIFA para fazer valer os seus direitos em relação à joia da categoria da base. O clube tenta renovar com o garoto desde o ano passado e não quer, de hipótese alguma, que ele saia de graça. O Vasco quer ter direito a um valor e o Vasco quer que isso aconteça, né? Quer segurar que isso aconteça e que o Vasco tenha direito ao chamado Training Compensation pela saída do jogador. Mas enfim, né? É aquela que eu digo, cara, o Vasco, infelizmente, por ter um momento de fragilidade, muitos empresários e agentes fazem o que quer dentro do Vasco. E aí acabam aliciando alguns meninos, mostram um caminho de Europa e outras coisas, e o menino acaba se iludindo, querendo ir atrás. Mas o Vasco não pode perder, o Vasco é clube formador do garoto, não pode formar um garoto desse e liberar de graça. Então o Vasco vai estar estudando aí, ir à FIFA, por essa situação envolvendo o Pimentel. E olha, hoje tivemos áudios do VAR liberado. Daqui a pouco eu falo sobre Lucas Piton, viu? E eu vou dizer uma coisa, cara. Eu assisti o Semeni falar, ouvi o VAR, e cada vez eu tenho mais certeza que a gente está cercado de amadorismo. O árbitro do VAR vê uma bola tocar na mão e falar: olha, o companheiro dele cabeceou a bola na mão dele, isso não é falta. E aí o Semeni fala: não, é como se fosse um fogo amigo. Vem cá, mudaram a regra do futebol e eu não sabia. Antigamente bola na mão é bola na mão. E agora mudaram. Situação do Pedro Raul. O Semeni vem e diz: é lance interpretativo. Vai virar alguns outros esportes. NBA que muito tem isso, né? Um árbitro marca um tipo de falta, o outro não marca. É isso. O lance daquele é interpretativo. É mais fácil ele dizer: olha, eu não tenho competência para julgar. O árbitro do VAR fala que o jogador já vinha caindo e o árbitro fala o seguinte no VAR: ele se jogou.
o VAR tem que chamar o cara para ir lá olhar. Vem aqui olhar, irmão. Se você tiver convicção, você vai manter a sua convicção. Mas vem aqui olhar. E cada dia que eu vejo áudios do VAR, né, mostra que os caras estão totalmente descompensados e que não são caras preparados. Que pena, né? O Vasco também, além de achar incoerência na fala do Semeni, reclamou do... Deixa eu só lembrar o nome desse cidadão. O Rodrigo José Pereira, que apitou o jogo. Apitou seu terceiro jogo de Série A na sua carreira. Sabe onde é que ele estava? Ele era o quarto árbitro daquele jogo Sport e Vasco que o Raniel fechou a Ilha do Retiro. Curiosamente ele é de Pernambuco. Mas enfim, o Vasco entrou aí com um pedido, né, de suspensão e que o árbitro não esteja mais em nenhum jogo do Vasco. Cara, que ele e o Rodrigo D'Alonso fizeram, complicado. D'Alonso estava no VAR e chancelou tudo que o árbitro fez. Tudo que o árbitro fazia, ele concordo com você. Que VAR é esse? O VAR é o contraditório, né? Se vê alguma coisa diferente, ele tem que chamar. Mas o D'Alonso resolveu ir na onda do Rodrigo José. Que pena. E olha, como eu falei aqui que estamos tendo dias de muitas emoções, para não falar outra coisa, surgiu uma informação hoje, segundo a galera aí foi do La República, que o Piton interessa ao Genoa, que estaria dentro de uma lista de possíveis contratados do Genoa para o ano de 2023. Eu tenho a dizer o seguinte, o Piton não só tem essa situação do Genoa eu não consegui confirmar. Mas eu sei que o Piton tem sondagens da França, o Piton tem sondagens da Rússia. Enfim, a Europa está de olho no Piton e não é de hoje. A Europa está de olho no Piton desde quando ele era jogador do Corinthians. É um jogador de muita qualidade, que chama bastante atenção e, se eu não me engano, ele tem passaporte comunitário. Então, cara, essas notícias vão aparecer. O Piton é um baita lateral, tem uma boa idade ainda. Não é um jogador que anda lesionando muito. É um jogador muito regular e ele chama atenção. A Europa já estava de olho nele. Para você ter uma ideia, o Piton tem 22 anos. Tem muito ainda pela frente. Então, essas especulações vão rolar. O Vasco sabe disso, mas só venderá se chegar alguém com mais de 8 milhões de euros. Ah, Léo, e a questão do Genoa? Paulo Brax já falou anteriormente que qualquer time da 77 que queira contratar um jogador que esteja no Vasco vai ter que pagar o valor pedido. Enfim, vamos ver se na prática funciona também. Mas o que eu sei, e a informação que eu já tinha dado aqui há dias atrás, é que times da França estão de olho nele. E agora chegou essa informação aí vinda da Itália que há uma possibilidade de Piton poder sair do Vasco. Mas hoje, Piton está no Vasco e o Vasco ainda não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube, nem que seja da 77 Partners. Falando sobre Andrei, e quando eu disse mais cedo, né, e a gente já vai se encaminhando para encerrar o vídeo, eu falei o seguinte a vocês: o Andrei está sendo comandado pelo seu agente. O Andrei deu uma entrevista ao Wellington Campos ontem, elogiando demais o Barbieri, falando que o Barbieri é um jogador, é um treinador que é um dos melhores treinadores que ele já teve, apesar que ele teve poucos. Falando aí também que o Vasco é favorito e que eu vou abrir aspas só para você entender que a importância que o Andrei deu ao trabalho do Barbieri para essa situação. Abrindo aspas aos elogios que ele fez ao Barbieri, é o seguinte: o Barbieri é um cara sem palavras, um treinador muito certo, muito centrado, muito inteligente, muito focado. Um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. A forma que ele faz a gente jogar é muito boa. Sempre quer o melhor para a equipe. Eu agradeço muito a Deus por ter trabalhado com ele. Enfim, é o jogador tecendo elogios ao técnico e o agente querendo colocar o clube na justiça. Puro suco de Vasco da Gama. E aquela, gente, vai aparecer mais coisa aí, vocês vão ver. Daqui a algumas horas, alguns dias, vocês vão me dizer se não vai aparecer mais bombas nesse momento caótico que o Vasco vive. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!